Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que tem interesse de vir para Portugal, de repente para passar só uma temporada ou quem sabe vir para morar e ficar aqui para sempre. O fato é que eu tenho observado alguns pontos mas muito positivos mesmo aqui em Portugal, que naturalmente eu percebo que foi uma escolha que valeu muito a pena. É claro que assim, nós estamos muito recente aqui em Portugal, no entanto, assim, vamos dizer, os pontos positivos, de certa forma, ele acaba sendo maiores do que os pontos negativos. E um deles, para você que pensa no mercado de trabalho, que pensa ainda em construir uma carreira, em criar um patrimônio, eu percebi que aqui em Portugal, né, quando nós falando de Portugal, falando sobre a região, falando sobre a cidade como um todo, nós pensamos sempre numa cidade histórica, numa cidade voltada aí para o mercado de turismo. É claro que isso aqui é muito forte, né, e além de tudo é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa para se viver, para se morar, para se passear. No entanto, eu percebi que tem muito, mas muito mesmo, um mercado aqui em expansão. E esse mercado basicamente é um mercado voltado para a nova economia, um mercado moderno, enfim, um mercado que são várias startups acontecendo a todo momento. E eu percebi que, um exemplo, aqui em Portugal nós temos acho que já uns 8 unicórnios, eu estava lendo um dia desse sobre isso. E para um país de aproximadamente 10 milhões de pessoas é bastante, tá? É um negócio bem, assim, comparando, por exemplo, ao Brasil. É claro que tem questão da economia, enfim, tem outros pontos que são importantes, mas pensa o seguinte, aqui, se você conseguir pensar de uma forma um pouco diferente em relação à questão de trabalho, né? Se você, por exemplo, você tem que separar duas coisas, a nova economia e a economia tradicional, né? E o que seria basicamente isso? Resumindo, tá? Pensa na economia tradicional, você chegar aqui, trabalhar no shopping, trabalhar no mercado, trabalhar ou montar um negócio mesmo. Imagine que você monte um restaurante, por exemplo, onde você vai contratar os funcionários e tal, ou montar uma loja, um cabeleireiro. Tudo isso aqui funciona e funciona muito bem se você tiver, né, organizado, preparado, se você entender não só da execução da atividade. Por exemplo, se você é um cabeleireiro, é importante que você tenha uma noção um pouco de marketing, de vendas e tudo mais, tudo aquilo que você já deve ter ouvido em relação a negócios. Mas pense o seguinte, essa é uma forma tradicional que você, claro que funciona, você pode escalar através de franchising, você pode desenvolver um treinamento depois que você construiu o seu negócio. No entanto, se você pensar na nova economia, num setor, por exemplo, de startups, de negócios que são escaláveis e recorrentes, aqui é um grande centro, vamos dizer assim, de inovação. Sei lá, acho que talvez até um centro de, como ele chama lá, do Vale do Silício. Eu não sei exatamente se eu posso dizer isso, me corrijam aí, vocês que talvez tenham um pouco mais de conhecimento sobre isso. Mas pensa o seguinte, aqui tem um polo de desenvolvimento muito grande, né? A Web Summit está aqui, tem uma universidade aqui, eu pesquisei recentemente, acho que chama a Nova Universidade de Lisboa. É um complexo de cursos de inovação, né, de tecnologia, e também tem na área de business, de negócios e tal. Enfim, depois você dá uma pesquisada, eu vou deixar um link aqui embaixo, eu vou procurar e aí eu vou mostrar pra você. Mas o que eu quero te trazer de reflexão em relação a Portugal, tá? De vir morar pra cá, de tomar realmente uma iniciativa de vir pra cá. Talvez a gente não consiga tudo aquilo que nós almejamos, mas a experiência de você, por exemplo, passar numa rua e ver um carro, por exemplo, um carro elétrico. Eu morava na grande São Paulo, né, na capital de São Paulo, e dificilmente eu vi um Tesla, era muito difícil passar um Tesla aqui na rua, né? Aqui não, aqui, para você ter uma ideia, é muito comum. Então a todo tempo você se encontra com um carro elétrico, por exemplo, da Renault, da BMW, assim, são carros, é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, no Brasil, no São Paulo, por exemplo, morreu aquela questão dos patinetes. Aqui você tem patinete para todo lado. Enfim, você vê que todos os sistemas voltados aí para inovação, para tecnologia e tudo mais, aqui de certa forma o desenvolvimento ele tem tido um peso muito grande aí.
E aí por que eu quero te trazer essa reflexão? Se você pensar em um formato diferente em relação a isso, eu digo assim, se você conseguir pesquisar um pouco sobre a nova economia, dá um Google aí depois, digita aí no Google o que é a nova economia e dá uma pesquisada sobre esse tema, para quando você chegar aqui, você vai ter uma visão um pouco diferente em relação ao mercado de trabalho. Porque tem muita oportunidade não só para você trabalhar, mas para você desenvolver o seu próprio negócio. Eu entendi que Portugal hoje, para aqueles que estão até assim informados de questões de inovação, você consegue sim muita oportunidade, tá? Inclusive tem vistos de empreendedor para cá, né? Acho que tem um visto chamado startup também, dá uma pesquisada aí também. Mas eu achei muito importante você olhar para isso como um ponto muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Às vezes a gente olha para Portugal como um país tradicional, um país de turismo, né? Um país antigo e tudo mais, mas aqui tem muita oportunidade, tá? Se você conseguir, de certa forma, entender a nova economia e o que está sendo aplicado e o que está acontecendo aqui em Portugal, tem muita coisa nova mesmo. Se a gente falar de 8 unicórnios aí, a 10 milhões de pessoas, tipo assim, é um unicórnio para cada 1,5 milhão, 1,4 milhão pessoas, assim, cara, é muita coisa, entendeu? É muita coisa mesmo. E tem assim, você percebe que a todo momento tem alguma coisa nova, os sistemas de mercado tudo funciona, enfim, tudo que você vê no Brasil aí, aqui às vezes funciona até com mais, vamos dizer assim, enfim, funciona com mais efetividade, ele funciona de verdade. Por quê? Porque às vezes é menor, o público é um público menor e aí se acaba, enfim, a logística funciona melhor. Isso de certa forma tem um peso muito grande aí para a iniciativa dos negócios. Então eu quero te trazer essa breve reflexão para que você avalie de verdade, tá? A tua vinda para Portugal, faça uma pesquisa um pouco mais acirrada. É importante a gente procurar um trabalho aqui, ter um trabalho tradicional, tudo isso funciona. Para começar vai ser muito bom. No entanto, pesquise sobre a nova economia. Você vai ver o quanto ela vai te trazer de benefício aí para que seu projeto realmente dê certo, tá bom? E que a sua jornada vindo para cá não seja simplesmente algo a Deus dará, que você não tenha um planejamento, mas se você entender sobre a nova economia, você vai ver que tem muita oportunidade para você que está vindo para cá, tá bom? Te desejo muito boa sorte, até o próximo vídeo, tchau, tchau!